Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, somos sempre os mesmos aqui presentes, mas o argumento é sempre empolgante e renovado. Na semana passada falei e termino tudo o que diz respeito à crítica textual. Agora, segundo degrau, uma vez buscado e encontrado o texto fiel, ou uma boa tradução, que seja fiel, que não tenha deslizes de ordem nenhuma, nem ideológica, é preciso buscar o sentido literal, o sentido primário do texto. Quando o senhor diz isso, encontrado um texto mais histórico, não sei o que ele poderia ser, o senhor quer dizer que isso que foi encontrado agora vai ser inserido nessa nova Bíblia, vamos dizer assim? O texto como tal deve falar diretamente no seu sentido primeiro, no sentido que o autor quis primariamente dar. Eu dou um exemplo do contrário. Os padres alegorizaram muito os evangelhos. Pega a parábola do bom samaritano. Disseram, Santo Agostinho, o bom samaritano é Jesus. O coitado caído na estrada é a humanidade, ferida pelo pecado. Os que bateram nele são os demônios. A hospedaria onde ele foi cuidado é a igreja. O texto fala isto? Não. Não. Então isto aqui é uma alegorização, estou dando um exemplo apenas, uma alegorização indevida. Mas ela já é uma parábola. Pois é, mas não agora, faça dessa parábola uma outra parábola. Pois é, nesse sentido que você está dizendo, foi feita outra, né? Aí ficou. Entenda a parábola no sentido que Jesus quis dar ao texto. Jesus não quis falar de si mesmo. Exatamente. Quis falar exatamente de um samaritano, e a doutrina ou a lição da parábola está num ponto só. Vai e faz a mesma coisa. É o próximo. Quer dizer, e o próximo não é quem você quer. O próximo é aquele que Deus põe na tua frente. Na sua frente e casualmente. Exato. Naquela hora, naquele momento. Esse é o próximo. Não é aquele que está do outro lado do Oceano Atlântico, na África. Não é esse o próximo. Não são os chineses. É aquele que Deus hoje, sem você imaginar, coloca na sua frente. Que você o conheça ou que não conheça, que você fale a língua dele ou não fale, que ele esteja, basta que ele esteja necessitado de você. Esse é o próximo. Então, é preciso assumir todo o texto no sentido que o autor quis dar. Nem sempre é fácil. Por exemplo, quando Jesus fala a respeito do último dia, nem os homens, nem os anjos, nem o Filho do Homem, nem o Filho, sabe, que quer que seja, a não ser o Pai. Alguns exegetas patrísticos e medievais expugnaram o Filho. Como é que o Filho, sendo Deus, não sabe o dia do juízo final? Percebe? Essa, na crítica textual, é a leitura mais difícil. Portanto, ela deve ficar. Não é? Então, é preciso ler o texto no seu sentido literal, isto é, naquilo que o autor quis realmente transmitir aos seus leitores. Isto é importante porque um autor bíblico não tinha a compreensão de que o seu texto seria lido 2000 anos depois, escrito que foi numa época pré-crítica ou pré-científica, que seria lido por milhões em praticamente todas as línguas da humanidade. Eles queriam falar apenas para a comunidade. Então é preciso que nós façamos um esforço de certa maneira, nos tornarmos os primeiros receptores daquele texto, para não inserirmos nele
alguma coisa que venha de nós. Dou um outro exemplo do que não se faz, mas do que eu vi um padre fazer. Estava lendo o Evangelho de João, as bodas de Caná, o milagre de Jesus, a pedido de Nossa Senhora. E ele lendo. Mas lendo e fazendo comentários, lendo e inserindo no texto. E Jesus, para realizar o desejo de sua mãe, disse aos serventes: enchei as talhas. Aonde é que está isso para realizar o desejo de sua mãe? Ele estava fazendo exegese, não exegese. Ele estava colocando no texto o que ele imaginava que o texto deveria dizer a ele. Em poucas palavras, manipulando. Manipulando de uma maneira indevida e escandalosa, não é? Perigosa também. Pois é, o texto não fala isso. Agora, padre, essas interpretações, em que pese em alguns casos possam ser radicalmente impróprias, em outros casos podem ser um tanto quanto próximas de uma interpretação razoável. Só que eu não posso forçar o texto para uma interpretação ainda que seja razoável. E devo dizer mais, nem tudo aquilo que é teologicamente certo o é também exegeticamente. Correto. Pode ser que uma coisa seja exegeticamente errada e teologicamente certa. São dois mundos. Certo. Então diversos. Eu chego na pergunta que ia fazer para o senhor. Na verdade, a função da alegorização que alguns fizeram, talvez indevidamente, exegeticamente falando, pode prestar um grande auxílio, uma grande serventia à igreja na teologia. Na exegese, jamais. Mas na teologia... Na teologia, bom, a teologia tem os caminhos próprios, pode, não é? Pode. Quer dizer, pode ter serventia agora, na condução do rebanho. É preciso tomar cuidado, porque eu estou manipulando o texto. Eu estou fazendo o texto falar o que ele não falou primitivamente. Agora, padre, certa vez conversando com o senhor me disse, a palavra de Deus está contida no Evangelho, na Bíblia, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Não, não é. Existe um processo pelo qual o debruçamento sobre o que está escrito me leva a compreender o que Deus quis dizer por aquilo para mim, não é isso? Se a Bíblia fosse palavra de Deus, você tinha que fazer genuflexão diante da Bíblia. Isso. Não, mas onde eu quero chegar é no seguinte ponto. Eu nunca vou poder prescindir desse exercício de inter-relação com o texto para chegar em algum lugar que não é o texto. Você precisa do texto e não pode prescindir do texto para chegar ao verbo, para chegar à palavra de Deus. É como Jesus montado no jumentinho. Você encontra Jesus no jumentinho, não fora dele. A Bíblia seria o jumentinho, onde Jesus, o Cristo, a palavra, o verbo, o Logos está. Então, quer dizer, existe uma excedência do Logos sobre a palavra escrita, que é texto morto. Mas o texto morto, de certa maneira, condiciona. De certa maneira, condiciona a palavra de Deus. Então, embora ela vá além. Na verdade, o que o senhor se eu entendo o que o senhor está dizendo, é que esse contato essencialmente traz uma certa margem de interpretação pessoal. Com outras palavras, eu te digo, você pode sempre descobrir, sempre, por causa da excedência da palavra de Deus sobre o texto, coisas novas no texto, mas não em oposição à primeira leitura. Perfeito. Mas acho que desviei o senhor do tema fazendo não em oposição à primeira leitura, numa sequência de prolongamento que não seja dialético, que não seja contraditório. Exatamente, isso pode. A palavra de Deus de São Gregório cresce com aquele que a lê, mas um crescimento, um desenvolvimento homogêneo e cujas bases estão sempre no texto. Perfeito, padre. Certo? Encontrado o texto original, buscado o sentido literal, que é o primeiro, bem,
que fizeram os exegetas? É aqui que começam os problemas outros, sabe? Até a Renascença, ou melhor, até depois da Renascença, até a Renascença, aceitaram o texto como um texto sagrado, palavra de Deus, que se lê, que se recebe, que se aceita, que se medita e não se modifica. Na Renascença, século XVI, houve esses problemas todos de crítica textual e de crítica literária. 2 séculos depois, na Europa, surgiu o Iluminismo. E o que é o Iluminismo? O Iluminismo é o predomínio da razão. O predomínio da razão sobre tudo. Tudo, absolutamente tudo. Não existe nada que não seja absolutamente racional. E que não possa ser explicado por leis racionais. Bom, uma vez introduzido o iluminismo na Europa de Kant, do século XVII, XVIII, começaram os problemas. Em primeiro lugar, o iluminismo criou algumas leis. Primeira lei: o cientista pode proceder diante de textos históricos da mesma maneira como procede diante da física ou da matemática. Ele pode ter a mesma certeza histórica que tem com relação à física e com relação à matemática. Segunda lei do iluminismo: a buscar e descobrir a realidade, nós temos a razão humana e apenas a razão humana, não outra. Terceira lei: este universo todo é regido por leis deterministas, fixas, conforme a física de Isaac Newton. E como corolário disto aqui, a Bíblia, ou melhor, o sobrenatural, não pode ser absolutamente aceitável. A única coisa que fica estabelecida é isso, né? Bem, porque o resto não se estabelece nada. Se aplicam esses princípios aqui à Bíblia, em primeiro lugar, cai por terra todos os milagres de Jesus, todas as coisas excepcionais que a Escritura diz que fez, todo o sobrenatural, tudo isso cai por terra, como produto da imaginação e produto da criatividade ingênua de quem produziu esses textos aí na antiguidade. Agora chegamos à idade de ouro, agora chegamos à maioridade e agora não podemos mais aceitar ingenuamente coisas que crianças aceitam. E isto criou um mal-estar muito grande no mundo bíblico e, por que não dizer, para aqueles que têm fé também. Temos que fazer um intervalo e voltamos. Voltando ao que dizia, o problema iluminista foi forte. Muitos, para dizer tudo em poucas palavras, se despediram alegremente da velha Bíblia. Mas, padre, essa questão... Outros se apegaram a ela, sabe, de maneira fundamentalista. Que também não resolveu nada. Não resolveram nada. Foram pouquíssimos aqueles que buscaram uma terceira alternativa, que parecia não se impor, os gêneros literários. Entende? Mas com este vírus racionalista, iluminista,
com este primado da razão. O que não é racional, não é humano, é descartável, é absolutamente negligenciável, é rejeitável, não se deu. Com isto aqui, com estes dogmas todos aí do iluminismo, bom, a Bíblia ficou completamente, para esses cientistas aí, desacreditada. Mas, padre, hoje isso não está muito presente na Europa? Não. As coisas já evoluíram enormemente. Não, sim, mas nesse sentido de fé, essa questão espiritual, esta forma... Isso é outra questão, o ateísmo, o secularismo, isso aí são questões mais atuais, sim, mas não tem a ver com o iluminismo diretamente. Não, o iluminismo não, mas essa questão da razão. Acho que tem a ver com o antropocentrismo. Pode, realmente. Né? Existem pessoas que não aceitam mesmo. Agora, esta questão está superada sim, mas eu não posso passar por cima dela, como se ela não tivesse existido, e como se ela não tivesse feito com que... Porque são essas crises que fazem com que os estudos bíblicos avancem. Pela dialética, né? Não fossem as crises, eles não avançariam. E nós teríamos a mesma leitura que se faz na Idade Média. Padre, me permita, pode ser que algum telespectador não tenha assistido o programa inteiro e vê o senhor fazendo uma apresentação histórica sobre o que o iluminismo pensou a respeito da exegese bíblica. Acho que valeria salientar que, na verdade, não se expõe uma opinião, e sim se apresenta ao telespectador agora o que foi o pensamento iluminista da época. Sim, não é? Sim. A inteligência não eclesiástica, não é? Foi assim que as coisas se passaram. Agora, nesse turbilhão, então, criou-se uma expectativa e se buscou com afã uma saída. Qual é o verdadeiro Jesus que existiu? De acordo com o iluminismo, pouca coisa sobra dos textos bíblicos. Com outras palavras, para os iluministas, o Cristo como é apresentado nos evangelhos é um Cristo dogmático e tem a ver com a dogmática e tem a ver com os concílios, Niceia, Calcedônia, Constantinopla, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial, Pai. Jesus, aquele aldeão de Nazaré, sabia tudo isso a respeito dele. Os iluministas disseram absolutamente. Isso aqui foi tudo a criação. Isso aqui é um Cristo apresentado a partir do dogma. E do dogma cristão que foi criado pelos concílios. Mas eles, de uma forma muito... não sei se devo dizer sucinta ou de uma forma exageradamente expressa, eles, na verdade, estão contestando a história. Claro. Porque se o texto, apresenta a história e ele tem veracidade histórica comprovada, mas como dizer que aquilo tudo foi colocado ali? E não tem veracidade histórica nenhuma comprovada. Não tem. Isso diziam eles, não tem. E, portanto... O que nós sabemos? Vamos procurar o Jesus histórico. Aquele aldeão de Nazaré, que fazia arado, que fazia machado, que fazia objeto agrícola, vamos buscá-lo. Porque este que está aqui, o Jesus do dogma, não nos serve. E começou então um movimento de fuga do dogma. Fuga do dogma em favor da autenticidade da história. Vamos buscar o Jesus fresquinho, aquele que saiu realmente dos anos 20, não aquele que foi pensado e repensado nos anos 80, 100, 200 e 300. Vamos atrás daquele Jesus.
Mas, padre, é um contrassenso absurdo, não é? Porque se o único elemento histórico que restava à época eram os excertos originais das escritas da época de século IV, como voltar aos anos 20 sem subsídio histórico nenhum? Partindo de uma crítica cerrada aos textos que nós temos do Evangelho. Ou seja, eliminando praticamente tudo. Mas na verdade, eles criam um dogma para combater o dogma. De Jesus sabemos, diziam eles, que existiu, que entrou em choque com a sua nação e que morreu miseravelmente numa cruz. Basta. É tudo que o historiador pode afirmar. O resto, dizem eles, não eu. Claro. É criação da comunidade. A comunidade foi criando, na euforia da Páscoa, da ressurreição, a comunidade foi criando esses textos todos aí. A montagem do mito, a expressão que eles usaram. Existem iluministas e exegetas vitimados pelo vírus do iluminismo, que são bons escritores, sabe? Renan, por exemplo, era um padre católico, mas racionalista, iluminista. Escreveu uma vida de Jesus que foi traduzida nas principais línguas do século XIX. Jesus, mais um cristão do que propriamente o Cristo. Qual era a essência do Evangelho? A essência do Evangelho é um mandamento universal. Amai-vos uns aos outros. Deus é Pai. Deus nos ama como nós somos. Deus nos ama sem nenhuma exceção. Todos são verdadeiramente amados. Esta é a essência da mensagem de Jesus. E é universal, não precisa ir além. Isso dizia Renan. Renan e os outros que com ele, amigos. Schweitzer felizmente e outros superado, todos, não é, padre? Diziam essas coisas todas. Agora, atenção, também não os desclassifique não, hein? Porque foi exatamente esse movimento que fez com que a escravidão fosse abolida no Ocidente. O movimento abolicionista veio daí, sabe? Não veio da igreja, não. Mas como combate à tradição, não é? Nós temos que encerrar mais uma vez. Mas voltem na semana que vem, que temos razão. Tá certo. Um bom domingo e até o próximo domingo. Bom domingo a todos, até o nosso próximo programa.